Hoje eu vou falar sobre um assunto que simplesmente eu canalizei por alguns minutos enquanto eu estava atendendo uma paciente e aquilo assim entrou no meu espírito de uma maneira arrebatadora. E após a consulta eu fui imediatamente aplicar porque ressoou muito com o que eu estava vivendo, com aquilo que eu estava pensando, sentindo e tudo mais. Você já parou pra pensar que quando você tá mal, você fica cada vez pior? Quando você não tá bem, quando você tem algum problema, parece que não tem perspectiva de melhora, parece que tudo dá errado, parece que as coisas vai virando como uma bola de neve que vai crescendo cada vez mais e deixando você é, quase que num estado de sobrevivência. Você apenas sobrevive, né? E quando eu tava atendendo essa paciente, e ela tava simplesmente num estado de que é, eu só tô fazendo porque eu tenho que sobreviver. E eu perguntei pra ela quais são os seus sonhos, quais foram os seus sonhos, o que você sonhou um dia. E ela não sabia dizer. E ela não sabia dizer. E há tanto tempo ela foi programada para sobreviver que ela não consegue nem sentir a vivacidade de estar no momento presente. Ela está só projetada para resolver os pequenos conflitos e sempre está dando tudo errado e ela não consegue sair dessa ciclicidade de problemas. Quando eu estava atendendo ela, eu comecei a canalizar, né? E receber algumas informações e naquele momento assim foi uma virada de chave muito grande para mim, porque quando eu finalizei aquele atendimento, imediatamente eu entrei em estado de meditação e a sensação e a mensagem que eu estava recebendo naquele momento era viver o momento presente. E assim, eu sei que esse termo, essa expressão, viva o momento presente, ela já tá muito batida, mas foi tão intenso, mas tão intenso naquele momento o que eu tava recebendo, de eu sentir a potência de viver o momento presente, a potência de sentir a vida dentro de mim, que aquilo assim, eu acho que expandiu a minha vibração a um raio assim gigantesco, porque eu fui tomada por uma sensação de bem-estar muito grande, pelo simples fato de estar sentindo a minha existência, pelo simples fato de eu estar sentindo o poder de vida dentro de mim. E foi um momento em assim que eu esqueci absolutamente tudo. Qualquer conflito que eu esteja vivendo, qualquer dificuldade que eu esteja enfrentando, ou qualquer medo que a minha mente fica o tempo inteiro manipulando, ou qualquer sabotador da minha mente, mas foi assim, um estado de presença tão profundo, a mensagem que foi canalizada naquele momento era: quando você estiver extremamente mal e que você não consegue resolver absolutamente nada na tua vida, ou parece que as coisas estão só piorando, é o momento de você entrar em contato com o poder da vida que há em você. E somente existir. É você fechar os seus olhos, colocar uma frequência que você fique ouvindo ali e sentir o poder da vida dentro do teu corpo. É você deixar que aquele poder de vida saia de dentro de você. A gente esquece, né, que a vibração ela está a todo momento. Nós vibramos, nós somos uma onda de possibilidades. Porém, nós estamos enxergando sempre algo, então nós somos uma consciência observadora. Só que se nós alinharmos a nossa consciência observadora com o sentir da potência da vida dentro de nós, nós conseguimos vibrar muito mais alto.
Eu sempre me perguntei, né? Sempre fiz muitos estudos sobre a física quântica, a mecânica quântica, a lei da atração, enfim, né? A expansão da consciência, filosofia, antropologia, psicologia. E, e era assim, tão abstrato pensar, tão subjetivo pensar que eu preciso controlar a minha frequência. Mas as pessoas não ensinam a controlar a frequência. E quando eu canalizei esse controle da frequência naquele momento, foi uma das experiências mais surreais da minha vida. Mas porque foi num momento em que eu me comovi tanto com a situação de vida daquela paciente, porque é uma paciente tão jovem, tão jovem, tão jovem, tão jovem, ela não tem nem 22 anos ainda, tão jovem. E ela não tem perspectiva de vida nenhuma. Ela não tem sonho nenhum, ela não tem nenhuma pequena meta. É como se fosse tão vazio, e aquilo tocou tanto meu coração, assim, entrou assim na minha alma, como se, tipo, caramba, mesmo na consulta, tudo que eu posso fazer por ela conscientemente, eu queria expandir de alguma maneira diferente para ela, para que por alguma maneira ela sentisse que podia mudar, que poderia ter uma maneira diferente de viver. E foi então que, quando eu terminei o atendimento, que eu entrei em estado meditativo e eu queria apenas mandar aquela vibração para ela. Então eu me conectei muito com ela e eu comecei a sentir muito forte a energia vital dentro de mim. E eu sentia como se aquela energia saísse de dentro de mim e alcançasse assim quilômetros de distância. E aí eu percebi, e foi o que eu canalizei naquele momento, a mensagem canalizada, que o momento presente é só agora. Daqui a pouco a gente vai se envolver com os conflitos da vida, com a correria do dia a dia, e nós já vamos esquecer do momento presente. Daqui a pouco a gente vai se envolver com as tarefas do trabalho, com a rotina da maternidade, com as coisas da casa, as tarefas da casa, e nós já vamos esquecer do momento presente. Mas que toda oportunidade que você tiver, mesmo que sejam 30 segundos, pare e se conecte com essa força vital que tem dentro de você no momento presente. Não precisa você fazer horas de meditação tudo errado, mas aqueles 30 segundos em que você vai respirar fundo e não vai pensar em absolutamente nada, só sentir aquela potência que é a vida dentro de você, assim, expandindo, expandindo, expandindo. Isso por si só já vai ser a tua maior arma nuclear para manifestar o que você quer. Eu senti fisicamente a vibração que estava saindo de dentro de mim, que era da minha vida. Então, hoje, assim, foi fantástico, assim, precisava compartilhar isso, e eu sempre tive uma dificuldade muito grande de trazer as minhas dificuldades, as minhas limitações, como se aquilo fosse invalidar todo o conhecimento que eu já adquiri e toda a ajuda que eu já prestei para outras pessoas. Mas assim, essa experiência foi tão forte, tão forte, tão forte, que eu não posso deixar isso para mim, eu preciso compartilhar com outras pessoas. E eu desejo, eu anseio e eu quero a todo momento estar me conectando com o presente, nem que seja por 30 segundos, eu me conectar com aquela essência, com aquela... Porque eu consegui sentir a força da vida. Alguns terapeutas explicam como se fosse a energia Kundalini, né? Foi um momento, assim, muito físico mesmo, né? Normalmente a meditação a gente traz para um lado mais energético, um lado mais espiritual, mas assim, o que eu vivenciei há poucos minutos foi extremamente físico, assim, quase que palpável. Então foi uma experiência assim sobrenatural, foi muito bom mesmo.
E eu pensei, eu preciso contar para outras pessoas, e que se pelo menos uma pessoa assistir esse vídeo e conseguir baixar esse download de que se eu parar agora, eu não tô bem, meus pensamentos estão agitados e nesse momento eu vou me conectar com a essência da vida, com a minha existência pura, para eu tomar aquela força para mim por 10 segundos, 15 segundos que seja. Se eu conseguir fazer com que essa mensagem seja passada para uma pessoa, eu assim ganhei absurdamente o meu dia, porque isso foi tão valioso, a experiência vivida que assim, eu espero profundamente que milhões de pessoas tenham essa experiência, porque foi muito boa mesmo. E assim, muitas pessoas estão sofrendo com ansiedade, depressão, síndrome do pânico ou doenças, qualquer doença, problemas financeiros, e muitas vezes aquela situação é tão dolorosa e a pessoa não consegue sair naquele estado de alerta. E quando eu entrei por poucos minutinhos ali, naquele estado da força vital dentro de mim, foi algo que assim, caramba, milhares de pessoas podem curar dores dentro de si, curar traumas dentro de si pelo simples fato de tomar posse da força vital que tem dentro delas. Mas elas precisam canalizar esse momento, elas precisam tomar posse desse momento. Só exista por alguns segundos. Não sobreviva, exista. Por alguns segundos pare, coloque um som que tenha pelo menos uns 450 Hz ali, que já é uma frequência agradável para te induzir a ir para esse estado. E, sabe, sem tentar pensar em nada, quando vier os pensamentos, respire eles e solte eles, respire eles e solte eles, e só sinta a sensação de poder estar vivo, de poder ter a oportunidade, de poder ser uma das infinitas possibilidades que podem acontecer com você. Nós temos aquela falsa pretensão de querer dominar e controlar tudo, e isso nos escraviza, né? E quando a gente fala de manifestação, quando a gente fala de lei da atração, de mecânica quântica, a gente também está falando de coisas que a gente não pode mensurar. Então, tá na hora de nós abrirmos os nossos olhos energéticos, os nossos olhos espirituais para algo muito maior, mesmo quando a nossa dor tá gritando muito forte. E acredite, hoje eu tenho uma dor muito grande dentro de mim e que eu tô há meses lutando contra ela. E poder ter essa experiência hoje foi simplesmente surreal. E eu gostaria muito que outras pessoas também tivessem essa experiência. Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha ele com uma pessoa que pode ser que transforme a vida dela. E mais do que isso, eu quero saber a tua opinião, eu quero saber se você testou, se você fez, o que você sentiu. É muito importante pra mim saber se por algum motivo eu alcancei você.